e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurocafé Podcast. Hoje um episódio daqueles que você vai adorar, porque é de um assunto que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar. Hoje falaremos sobre autismo em adultos e eu tô aqui hoje com um convidado super especial, com o Thiago. O Thiago vai se apresentar. Diferente dos outros podcasts que você tem conhecido dos meus alunos, hoje o Thiago é um dos professores que ensina os meus alunos e outros alunos também sobre TEA em adultos. E ele vai falar um pouquinho também sobre TEA em mulheres, né? Adultas, que é uma coisa que está crescendo a necessidade de conhecimento específico nisso aqui no Brasil. Então, Thiago, obrigada, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fran. Obrigado muito pelo convite. Quero agradecer Me perdi. Quero agradecer o convite para a gente poder falar um pouco sobre autismo em adultos, né, direcionado mais ao autismo feminino. Faço minha apresentação já? Pode se apresentar. Eu sou Thiago Simões, sou médico neurologista. Tenho 3 anos de formação, né, em neurologia, então atualmente a gente faz a faculdade de medicina de 6 anos, depois mais 3 anos de especialização. Tenho uma especialização em espectro autista. O meu foco de trabalho hoje é principalmente no adulto. Trabalhei já com crianças, trabalho ainda com crianças, adolescentes e adultos, mas direcionei mais a minha prática para o entendimento e o diagnóstico tardio de autistas adultos. Hoje aí com centenas, já passando os milhares de diagnósticos, é a nossa expertise aí. Trabalho também com TDAH, deficiência intelectual, então tem todo um universo que envolve o espectro autista, que não é apenas o próprio autismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas novamente obrigado pelo convite. Obrigada a você, Thiago. Eu acho que a gente já teve um episódio que a gente falou de neurodesenvolvimento, de avaliação para neurodesenvolvimento, a importância de entender coisas que não são só avaliação, mas a questão do TEA é uma questão que tem até relativamente bastante informação, se você for pesquisar. Tem Google, tem TikTok, tem texto, mas nem tudo tem um critério de base verossímil, que você realmente fala, não, é isso mesmo. E para a gente que é da saúde mental, a gente sabe o quanto que isso pode ser perigoso. Né? Então, quanto mais a gente conseguir hoje ajudar as pessoas a entenderem, não, isso realmente você precisa suspeitar e encaminhar, né, ou para um tratamento ou para um diagnóstico, mas tem coisas que as pessoas estão confundindo, é legal para que a gente consiga ajudar as pessoas, né? E na psicologia também, na psicologia a gente precisa de muito conhecimento em neurodesenvolvimento e em TEA, muito mais, porque TEA é diferente você tratar e diagnosticar um TEA do TDAH, das altas habilidades, porque é muito mais, os sintomas eles trazem um sofrimento que se não tratado ou se tratado errado, é muito intenso. Sim, existe uma interface, né, a gente costuma observar isso e falar, entre a neurologia, a psiquiatria e a própria psicologia em si, né? Então, o diagnóstico e avaliação de autismo ela é baseada em comportamento. Né? Desde que descreveram o autismo pela primeira vez, quem descreveu na década de 40 do século passado, descreveu alterações de comportamento. Então, tudo era visível, clínico, e continua sendo, né? O que chama mais atenção, o que é mais fascinante, inclusive, é que em 80 anos de descrição desse transtorno, do espectro autista, né, não mudou muita coisa. Então, a gente ainda se baseia em critérios clínicos, a gente ainda se baseia na observação, ainda não existe um marcador biológico, né? Então ninguém faz um exame de sangue, coleta, fala é autista, não é autista. Sim. Se a gente colocar a pessoa dentro de uma máquina de tomografia ou ressonância magnética, eu não consigo saber se ela é ou não autista. Então não existem alterações cerebrais morfológicas, não existem biomarcadores, e ainda é baseado em observação, ainda é baseado em critérios de diagnóstico e comportamentos. E essa interface que é importante, porque, no geral, demanda a observação de vários observadores. O psicólogo, o neuropsicólogo, a fonoaudióloga, o terapeuta ocupacional, a professora, a psicóloga que está fazendo a psicoterapia, o psiquiatra, o neurologista. É um universo de observações que levam a fazer ou não esse diagnóstico, por exemplo. Principalmente quando é nível 1 de suporte, né? Que é o mais difícil de diagnosticar hoje, porque os sintomas são mais leves, entre aspas. Sim, né? A gente tinha por muitos anos, Fran, o que é conhecido hoje como autismo ainda é enraizado na cabeça das pessoas, é uma visão estereotipada, às vezes um pouco caricata. Então a gente observa os filmes, a gente pode citar vários filmes, seriados. Então existe uma dramatização do que é o autismo, que ficou na cabeça das pessoas, que é o autista, que tem comportamentos visivelmente muito claros, diferentes, abre aspas, esquisitos, e aquilo é uma versão caricata de autismo. Sim. Aquilo ainda existe. Aquilo chega ao meu consultório, às vezes você consegue identificar pessoas que têm essas características, esses componentes.
Mas isso hoje, né, mais recentemente, isso mudou bastante. A gente entende que aquilo é uma versão com nível de suporte e gravidade. Nível de suporte e gravidade são a mesma coisa, Sim. apesar de hoje não gostarem de falar, mas é a mesma coisa. É. Tá? Então, em níveis de suporte de gravidade menores, a gente tem o espectro é mais difícil de se enxergar. Então, a gente sabe que no nível 3 de suporte, por exemplo, a pessoa tem deficiência intelectual. Então, pessoas com deficiência intelectual, que era chamado antigamente de retardo mental, e a gente mudou isso, né, são pessoas que têm um grau de acometimento maior. Então, na cabeça da sociedade, de muitas pessoas, autismo ainda é alguém que tem deficiência intelectual, que não tem autonomia, que não sai de casa, que não consegue cuidar da própria vida, que nunca vai ter um relacionamento. Na cabeça de muitas pessoas ainda é assim. E recentemente, eu diria nos últimos 20 anos, os estudos e as nossas observações clínicas mostram que não. Que aquele cara que tem um trabalho, que sai de casa, que olha nos olhos, que tem uma namorada, que desenvolve as mais diversas atividades, ele pode ser autista. Sim. Isso também é uma forma de autismo. Mais recentemente, os estudos mostram que na mulher também as coisas são bem diferentes. Que o neurodesenvolvimento da mulher tem algumas particularidades e que a expressão da mulher nos papéis sociais dela tem uma grande influência no diagnóstico de espectro autista. Porque ela mascara mais, né? Isso, a gente usa muito esse termo, né? Mascaramento ou camuflagem. Na verdade, o termo que a gente usa é camuflagem social. Né? Então, quando eu tenho uma característica que eu não posso expressá-la livremente no meio social, porque diversas amarras me impedem a isso, né? As pessoas me julgam, as pessoas acham esquisito, as pessoas acham estranho. A gente costuma chamar isso de camuflagem social. Então, um exemplo. A pessoa pode ter dificuldade de olhar nos olhos, ou a pessoa pode ser uma pessoa que tem dificuldade de cumprimentar outras pessoas. Ela pode criar estratégias e artifícios para fingir que ela não consegue olhar nos olhos. Ela pode olhar no nariz. Sim. Ela pode olhar atrás com quem ela está conversando. Ela pode criar um personagem, digamos assim, isso de maneira inconsciente às vezes, tá? Para conseguir transitar no meio social e não perceberem que ela é diferente, no caso a mulher no espectro autista. Os homens também adotam estratégias de camuflagem social, mas as mulheres a gente sabe hoje que muito mais. Muito mais. Né? E a gente tem que discutir, é bem bacana essa pergunta, porque todos nós desempenhamos papéis sociais. Então não é porque a pessoa está no espectro autista que ela desempenha um papel de camuflagem. Eu, você, a gente vive situações que às vezes não são as mais confortáveis. E a gente troca esses papéis. Sim. Né? O Thiago, que está aqui conversando com você, é diferente do Thiago na sua família. Sim, que adapta é diferente o processo emocional, Sim, adapta até entendimento cognitivo. A resposta, o que você me pergunta, a maneira de responder, a linguagem que eu uso, as expressões corporais, o grau de formalidade, tudo isso a gente vai modulando. Né? E a gente observa que a pessoa no espectro autista tem dificuldade em virar essas chaves, em modular essas respostas dependendo do interlocutor. Então, é a mulher... Casos reais, às vezes. Eu tenho muita dificuldade de descrever casos que não aconteceram. Né? Então, é a mulher que trabalha num banco e tem intensa dificuldade de lidar com o público, mas ela roteirizou na sua cabeça uma maneira meio mecânica e meio artificial de lidar com aquela pessoa. E ela faz isso há 20 anos. Que é essa rigidez cognitiva que é a característica do TEA, né? Em qualquer nível. É importante o seguinte, né, Fran? A gente tem 2 eixos grandes de diagnóstico de autismo. Né? Então, para alguém ser autista, eu tenho 2 eixos muito grandes de observações. O primeiro é que essa pessoa precisa ter dificuldades sociais e de interagir socialmente. Então, não é a pessoa que não sai de casa. As pessoas têm uma visão, autismo. Essa pessoa não sai de casa, não conversa com ninguém, não se comunica, ela não olha para mim. Isso é aquela versão que eu acabei de falar sobre autismo. Mas a dificuldade de interagir e se comunicar socialmente é um desses critérios. Nas nuances sociais, muitas vezes no nível 1, né? No entendimento do que você está dizendo. Exato. Até no entendimento do sarcasmo, do que não é, das suas emoções, das minhas, que no nível 1 é o que mais fica difícil de entender, porque ele está na nuance social, né? Isso, exatamente. Então, a dificuldade de fazer amizades, a dificuldade de manter as amizades, a dificuldade de entender o comportamento recíproco. Para que eu tenha uma amizade... A pessoa tem que me oferecer alguma coisa, me chamar para sair, fazer alguma coisa, demonstrar um tipo de afeto dentro da amizade, né? E eu tenho que entregar uma coisa de volta. Sim. Eu tenho que demonstrar que eu vou aonde ela me chama, que às vezes eu participo de eventos com ela, que eu me preocupo com ela. Isso envolve, às vezes, ligar, mandar mensagem, demonstrar e manter esse vínculo. Pessoas no espectro autista, principalmente no nível 1 de suporte,
são pessoas que têm dificuldade na construção e manutenção desse vínculo. Então, volto a dizer, não é a pessoa que não sai de casa. Sim. É a pessoa que sente desconforto nas interações sociais. É a pessoa que sente uma incapacidade de interagir socialmente com o outro e de criar esses vínculos. Que tem dificuldade de pedir uma informação, que tem uma dificuldade de comprar uma roupa numa loja que ela vai ter que lidar com o vendedor. Quando a gente fala isso, parecem informações soltas. Não, mas eu também tenho dificuldade de lidar com vendedores. Não é isso. Né? A dimensão do transtorno é uma dimensão muito maior do que isso. Sim. Mas isso, nas nossas avaliações, a gente tenta medir essas dimensões. Né? E como eu disse, né, a dimensão da interação social e a segunda que você falou da rigidez cognitiva são os comportamentos restritos, repetitivos. Então, são pessoas que têm algo que a gente chama de rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva é uma maneira de ser inflexível. Então, eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas atividades, eu acordo, tomo meu café, vou trabalhar. E todo mundo tem uma rotina. Né? Pessoas no espectro autista, no nível 1, vamos fazer sempre essa ressalva, né, que é o direcionamento da nossa conversa, são pessoas que têm uma tendência a serem excessivamente metódicas, inflexíveis e com prejuízos na flexibilização dessas rotinas. Então, acontece algo diferente. Ela desorganiza. Ela desorganiza. A palavra desorganiza, eu acho ela muito boa, inclusive. Eu gosto né? também Ela dessa desorganiza, assim. Até eu uso até pra mim, desorganizei. Exato. Desorganiza mesmo. O imprevisto, uma coisa muito fora de... Nossa, Sim. me desorganizei. Deixa eu dar um tempo para me recuperar. Só que a dimensão do transtorno é diferente. Todo mundo se desorganiza em algum momento. Né? Você está na estrada com a sua família, o carro está cheio, é de noite, fura o pneu do carro. Você se desorganiza. Você vai ter que recalcular aquilo, resolver rapidamente aquele problema. O autista é alguém que fica disfuncional com essa desorganização. Né? Às vezes em detalhes que para a gente parecem irrisórios. Trocar um talher que se alimenta, sentar num outro lugar onde está habituado a sentar, mudar o caminho para ir ao trabalho. E essas coisas vão se amplificando em dimensões muito graves. Um atraso de uma reunião. Sim, trocar de emprego, mudar de cidade, terminar um A relacionamento. roupa do uniforme sujar quando é criança ou do trabalho, exatamente. coisas assim. Esse desorganizar no autismo, ele, acho que seria legal a gente dar até alguns tipos de informação. Ele tem um componente emocional forte, que existe uma descompensação emocional. Com certeza, né? com Então certeza. a gente percebe a olho nu Sim. essa desorganização emocional e dependendo do nível ele vai gritar, não gritar, e aí tem essas diferenças até por nível de suporte ou não, né? Dependendo, a pessoa tem, em qualquer nível, ela vai desorganizar intensamente. Exato. Os níveis de suporte, que são os níveis de gravidade, são ao mesmo tempo níveis em que o indivíduo manifesta ou não suas restrições. Então, recentemente eu estava num restaurante e tinha uma criança gritando, fazendo alguns gritos e alguns comportamentos diferentes. Em 2 segundos eu percebi o que estava acontecendo. Aquela criança estava se desorganizando e ela tinha estereotipias, movimentos repetitivos, ela estava tendo uma crise ali. E essa criança tinha uma deficiência intelectual. Você via na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira da baixa autonomia que ela tinha sobre a própria vida e sobre o que estava acontecendo. Essa criança era um nível 3, provavelmente. Eu não avaliei nada, mas dava para ver que era uma criança que tinha uma deficiência intelectual e que manifestava comportamentos do espectro autista. O adulto, e eu já atendi adultos, às vezes um adulto tem um alto nível cultural, um alto nível intelectual, ele não vai ter aquela crise exatamente daquele jeito, mas ele se desorganiza nos processos emocionais, às vezes tendo algo que parece um transtorno do pânico. Uma compulsão, um processo depressivo, um processo ansioso. Vai para as comorbidades. Essas pessoas estão muito medicadas hoje em dia, então essas pessoas procuram os consultórios com a consequência dos problemas. E elas são medicadas por causa disso. Com a comorbidade. Então, ela foi diagnosticada com ansiedade, com compulsão, com transtorno alimentar, pânico, depressão. E, na verdade, ela vive medicada só que por conta de uma neurotipia. Exatamente, exatamente. Então, as manifestações emocionais, psicoemotivas e comportamentais de pessoas no espectro autista têm muitas dimensões. Né? Então, tem a pessoa com TDAH, por exemplo, né, que é uma neurodivergência, que manifesta aquele comportamento hiperativo através da bebida alcoólica. Sim. Através de comportamentos que dão vazão àquela questão hiperativa, né? Da dopaminérgica. E aí não adianta você tratar só o sintoma, você tem que entender a neurotipia e tratar a neurodivergência. Sempre que eu compro alguma coisa, dá uma descarga de dopamina. Tem uma sensação bacana. E numa pessoa que não tem uma neurodivergência, como o TDAH, aquilo tem um efeito sustentado.
Mas às vezes a pessoa com TDAH, aquele efeito não é sustentado. Por isso que abandona projetos com facilidade, por isso que começa uma coisa na empolgação e desiste, por isso que compra às vezes coisas e 2 dias depois já não sente mais tanto bem-estar com Tem a mais compra compulsão que fez. alimentar, né? As questões alimentares. Mais então, uso de substâncias. Exatamente. A gente sabe, por exemplo, tem estudos mostrando, né, que pessoas com TDAH sofrem de mais acidente automobilístico em alta velocidade, por exemplo. Questão da dopamina, questão da descarga de adrenalina, noradrenalina. De correr riscos e tudo. Exatamente, os riscos que correm são maiores. E essa interface autismo-TDAH ela é muito presente no consultório. Muito presente. Você sabe que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela tem um caso de neurodivergência, mas é altas habilidades. E agora, adulta, ela foi diagnosticada com altas habilidades. Adulta, mais de 40 anos. E aí, uma das coisas, uma conhecida, né? E aí, uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim, então você precisa rever todos os seus diagnósticos. Porque ela já tinha tido diagnóstico de depressão, de ansiedade dela. Por quê? Eu falei assim, porque provavelmente esses diagnósticos não eram bem diagnósticos, né? Eles eram consequências da tua divergência que você não sabia lidar. E isso muda a vida da pessoa, porque a pessoa está medicada a vida inteira. Muitas vezes você consegue tirar ela da medicação na vida adulta, você consegue adaptar, fazer um tratamento correto, né? Você pode salvar vidas, isso, assim. Claro, nesse caso, trazendo sofrimento, e você veja, as altas habilidades é uma coisa que te traz um nível de autonomia maior, inclusive, diferente das outras. Dos outros processos de neurodivergência, né? Eu fico pensando no autismo. Como que para você que atende adulto, qual é a quantidade, assim, de pessoas que chega, que tem nível de suporte 2 e 3 e que não foram diagnosticadas? Ele é grande? Essa pergunta é bem interessante, assim. E respondendo a grosso modo, assim. Em primeiro lugar, não. Tá. O autismo nível 2 e 3 de suporte, ele é um autismo mais visível, abre aspas. Tá. Então, as manifestações de comportamento são mais bem reconhecidas, tanto pelos psicólogos, tanto pelos terapeutas ocupacionais, pelos fonoaudiólogos e pelos médicos. Essas pessoas, ainda existem pessoas que não são diagnosticadas, isso é verdade, tá? Mas, no geral, hoje, existe uma influência absurda das redes sociais, das informações difundidas. Essas pessoas hoje não procuram tanto os consultórios. Então, hoje, por exemplo, vamos colocar nos últimos 2 anos, talvez, o nível 1 de suporte seria meio que a fronteira do que a gente conhece e precisa diagnosticar sobre autismo. Tá. A criança que nasceu, que tem um retardo mental, que a gente chamava de retardo mental, que é uma deficiência intelectual, rapidamente os pais percebem que tem algo diferente. Então ela é tirada daquele, ela é pescada daquele meio e vai, às vezes, para terapia, para associações, recebe algum tipo de suporte ou na escola. Sim, porque ela ou não de um consegue profissional. viver como Exato. uma outra criança. Exato. Então, no entende nível melhor. 2 também, mais ou menos. Nível 2 a gente costuma chamar que é um nível que acomete mais a fala, né? Então a criança pode não ter uma deficiência intelectual, mas ter uma alteração funcional da fala. E isso também é percebido, ser mais evidente. O nível 1 não. O nível 1 não. Uma coisa importante, né, dentro do que você me falou, não existe autismo que surgiu na vida adulta. Sim. O autismo surgiu na infância. O conceito de um transtorno de neurodesenvolvimento é, na definição que está no DSM, algo que tenha tido relevância clinicamente significativa na infância. Sim, durante Então, a vida toda. Durante né? a vida toda. Quando a gente fala desses diagnósticos tardios, a pessoa tinha 30, 40, 50 anos, não é que ela surgiu com Sim. autismo naquela idade. É que características muito sutis não foram detectadas, não foram percebidas, ou não se tinha conhecimento na época para que fizesse esse Ou diagnóstico. diagnosticou a comorbidade, de tanto que ela tentou adaptar, foi para a Exato. comorbidade. As comorbidades, Fran, é muito importante isso, né? A saúde mental, não são todas as pessoas, mas ela tem aspectos um pouco superficiais. Né? Então, um diagnóstico de depressão pode não ser apenas um diagnóstico de depressão. Ela pode ter desdobramentos psicoemocionais ou outras bases. Sim. Um diagnóstico de ansiedade não é apenas um diagnóstico de ansiedade. Sim. Né? Qual é a história de vida dessa pessoa? Que tipo de situações ela já passou que realimentaram essa ansiedade? Essa pessoa, quando teve ansiedade, foi medicada e criou uma percepção de que ansiedade é algo medicável, no sentido, tenho ansiedade, tenho que tomar remédio. Sim, não tratou o que condiciona o fluxo de medo, que é o fluxo da ansiedade. Uma coisa super importante, né? A gente atuar sobre comportamentos dá muito trabalho. Envolve o terapeuta, envolve remanejar concepções e cognições disfuncionais, vindo da própria TCC, né? Envolve longo prazo, envolve não ter respostas imediatas. Para o neurologista, para o psiquiatra, para o médico, para o prescritor, é mais fácil ouvir a pessoa em 10 minutos,
E prescrever. Criar rapidamente um conceito na cabeça do que ela tem e toma É. essa pílula, vai para sua casa, você volta. E não é assim que funciona. Não. Mas mesmo dentro da psicologia, hoje, se você não tem uma base forte neurocientífica de desenvolvimento biológico cerebral, você diagnostica errado. Porque você vai diagnosticar o sintoma, né, de agora, a dor de agora, mas você tem fundos traumáticos, que é o que está engatilhando é o trauma, você tem fundo de infância, você tem fundo de um ambiente tóxico, a pessoa está dentro de um ambiente muito ruim, você tem fundo da desregulação do sono, você tem fundo... Então, assim, se a gente não fizer essa investigação, muita coisa vai fazer uma mímica daquele sintoma, que se você ficar só pelo critério, você vai diagnosticar errado. Né, excelente, excelente. A gente estava falando sobre as comorbidades, né? Então, a imensa maioria de adultos diagnosticados hoje, pelo menos na minha prática, na minha experiência, são adultos que bateram de porta em porta em outros profissionais e tiveram outros diagnósticos. Só que esses diagnósticos, eu sempre falo para as pessoas comigo, né? Um diagnóstico tem que ser uma explicação coerente sobre aquilo que você tem. Tanto do ponto de vista do passado, do presente, quanto para perspectivas futuras. Então, muitas vezes, os diagnósticos que as pessoas têm não são coerentes com a realidade daquilo que a gente observa. Só que uma coisa, Fran, é eu fazer um recorte sobre quem é você em 10 minutos de conversa. Sim. Outra coisa é eu fazer esse recorte em várias sessões, em muitas horas de trabalho, né, e entender quem era a Fran na infância, como é que foi a adolescência, como é que foi a vida adulta, quais eventos na vida dela foram traumáticos, abre aspas. O que hoje na vida dela tem influência do passado. E autismo é exatamente isso. Autismo é você enxergar o indivíduo como um todo, traçando essas correlações. Eu não faço o diagnóstico com base no que a pessoa tem agora. O que ela tem agora é só um reflexo de uma construção ao longo dos anos, né, que levaram a esse indivíduo que eu observo hoje. Uma dificuldade muito grande nos diagnósticos, né, é com um trabalho meio arqueológico, costumo brincar. A gente tem que cavar fundo para enxergar. Às vezes o pai não lembra como foi a infância. Sim. Às vezes a própria pessoa não é uma boa informante sobre a infância. Mas a gente faz inferências, né? Como ela fazia amigos? Quais as lembranças ela tem da infância? Sim. No recreio, ela era uma criança isolada ou não? Existe uma dor que acompanha a vida inteira de quem tem TEA, né? Sim. Muitas vezes com ou sem diagnóstico, né? Ou com o diagnóstico só da comorbidade. Existe uma linha traçada de dor, né, de inconsistência de quem eu sou, muito forte, muito intensa, né? Sim, eu não observo essas reflexões de... A pessoa, quando recebe um diagnóstico ou quando me procura nos primeiros minutos de consulta, uma das coisas mais comuns de falarem assim, eu sinto que eu sou muito diferente. E que eu não me encaixo nos meios onde eu passei, nos lugares onde eu trabalhei, nos relacionamentos que eu tive. Sim. Isso é algo que eu não observo em pessoas neurotípicas. Pessoas neurotípicas, abre aspas, são mais ajustadas a essas modulações ali. A pessoa neuroatípica, é uma pessoa que reflete sempre nesse desajuste. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo, né, a pessoa me falou exatamente isso. Assim, no recreio da escola, Thiago, eu me recordo de estar constantemente sozinha, de constantemente não conseguir falar com as pessoas. Essa pessoa, inclusive, hoje ela me falou assim, que ela guardava dinheiro que a mãe dava para que na hora do recreio ela fosse na cantina comprar alguma coisa para que ela fingisse que ela estava fazendo algo para que ninguém ao redor percebesse que ela não tinha amigos. Isso mas é ela dolorido. Não tem essa percepção, né, de que ela não tem nem a interocepção tão desenvolvida, né, de que eu sou diferente. Essa comparação social não é uma coisa tão do desenvolvimento neuroatípico, né? É um outro tipo de comparação, é um tipo de tentativa de adaptação. Tem algo que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso fazer. Aí, como eu atendo adultos, a gente tem essas nuances. Obviamente que essa criança não percebia isso na época. Sim. Obviamente que agora, como adulta, passando por inúmeras experiências, ela entende melhor o que acontecia lá atrás. Por quê? Porque o autismo é aquela explicação coerente que explica o passado, que eu disse agora há pouco. Sim. Ela enxerga assim, mas eu sempre fui uma pessoa isolada, eu sempre tive poucos amigos. Eu sempre tive dificuldade de explicar o que eu penso ou de explicar como eu me sinto. O autista muitas vezes tem dificuldade de reconhecer e explicar as próprias emoções. Eu não estou dizendo que ele não tem emoções, mas a percepção da emoção e de como o outro manifesta a emoção é algo muito diferente nas pessoas no espectro autista. A gente tem que sempre fazer um adendo, né, quando a gente está num veículo como esse, que isso tem variações. Sim. Por isso que chama espectro. Né? Então, eu sou muito contra, às vezes... Não tem como eu passar uma lista do que é autismo. Isso é autismo. Não, existem vários autismos. O conceito de espectro é um conceito que amplifica
confere inclusive muita dificuldade nas avaliações. Sim. Né? Porque alguém pode expressar essa dificuldade ou não expressar. Sim. Alguém pode ter rigidez cognitiva ou não tanto rigidez cognitiva. Ou uma rigidez cognitiva adaptada, né? Que aí a pessoa nem percebe, porque a pessoa tem muita autonomia. Por exemplo, no trabalho, porque tem uma inteligência acima da média associada. Exato. Aí você quase não percebe, mas ela tem uma rigidez cognitiva, Sim. né? E muitas vezes quem fala isso são os outros. Às vezes é o pessoa não parceiro, a percebe. parceira, o pai, a mãe que traz o filho, que traz o neto, que traz a esposa. Fala, doutor, a minha esposa ela é muito repetitiva em casa. Ela não consegue lidar com mudanças de rotina. Eu observo o desconforto que ela vai na casa da minha família e não consegue interagir com a minha família. Ela, no trabalho, ela tem um perfil às vezes mais conflituoso, mas ela não enxerga essa rigidez. É daí que vem o treinamento comportamental, né? Sim. Para ter esse espelhamento, porque ele não percebe. A gente tem até os estudos de neurociência, cada vez mais estudando interocepção mesmo, né? O quanto eu percebo o meu corpo e tem um atraso de percepção corporal. Não é nem um atraso, é uma dificuldade de percepção corporal mesmo, né? E aí eu não consigo perceber também. Sim, o que você falou bem interessante, né? Voltando com o assunto da camuflagem, né? O autista adulto, principalmente na mulher, tá? Ele precisa refletir sobre a sua postura corporal quando está conversando com alguém. Então, eles sempre falam assim, né? Existe um monitoramento constante. Eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que colocar minha mão aonde? Em que lugar eu tenho que me posicionar? Quando eu chego num lugar, eu cumprimento. De que jeito eu cumprimento? Quanto dura o abraço? De que maneira eu manifesto esse afeto? Então, a pessoa está constantemente se monitorando. Não é natural. Não existe, às vezes, naturalidade em alguns comportamentos. E isso é outra coisa que a gente avalia também, né? Você falou da interocepção, né? O autista muitas vezes tem dificuldade de perceber os estados emocionais íntimos e os da outra pessoa. Isso que dá aquela sensação de inadequação que ela fala na infância. Né? Às vezes a sala de aula ela identifica o diferente e o diferente passa a ser um alvo. E a criança, a mulher, o menino no espectro autista não percebe que ele é o alvo às vezes. Ele processa isso depois, com a depressão, com problemas de autoestima, com as compulsões alimentares, com várias coisas assim. Então, falar sobre autismo é basicamente também falar sobre repercussões psicoemocionais na pessoa. Com exaustão também, né? Sim. Porque esse cérebro o tempo todo atento do que eu tenho que fazer, para onde que eu vou, como é que eu vou, ele vai exaurir. Eu tenho frases assim, memoráveis, assim, né? Pacientes me falam assim, doutor Tiago, se interagir tivesse num livro, eu saberia melhor. Aí a gente sempre fala assim, interagir socialmente é um grupo de regras que não estão escritas. Sim. Você aprende observando seu pai, os seus amigos, seus familiares. Então você tem autistas que às vezes até têm altas habilidades de superdotação, que são engenheiros brilhantes, mas que não percebem que na data de aniversário da esposa ele tem que demonstrar afeto, dar algum presente, fazer alguma surpresa. Ele é considerado pela esposa como distante emocionalmente. E daí, junto com uma rigidez cognitiva, Que ele não já percebe. tem uma dificuldade também de adaptar um novo Sim, comportamento. sim. Porque aquele já está bem estipulado. Eu acho legal a gente falar dessa rigidez cognitiva, porque a gente tem dentro de psicologia e neurociência estudos sobre flexibilidade cognitiva emocional, né? Agora, de 10 anos para cá, que são estudos que têm saído cada vez mais fortes. Inclusive, a minha supervisora, ela é uma das neurocientistas que estuda isso. E a flexibilidade, que é o contrário da rigidez, né? Essa capacidade de a gente usar várias coisas para conseguir se adaptar aos percalços da vida, ela está relacionada à saúde mental. Então, quanto mais flexibilidade, mais saúde mental, porque eu tenho várias maneiras de me regular. E aí que vem a problematização, né? Então, como que o autista vai conseguir aprender estratégias de se regular se o cérebro dele funciona de uma maneira mais rígida? Sim, né? Sim, a gente fala muito, o que você disse, né, de comportamentos adaptativos. Então, comportamentos adaptativos são continuamente medidos ou quantificados, observados. Ele ensaia, né? É um Sim, ensaio de comportamento. Exato, né? A gente desenvolve comportamentos adaptativos, como neurotípicos, naturalmente. Né? Então, a gente aprende com as nossas experiências o que a gente deve fazer em situações distintas. O autista, às vezes, não percebe as nuances. Sim. Então, um comportamento adaptativo pode funcionar aqui. Mas quando eu sair pela porta, pode ser uma outra situação adaptativa e ele não consegue, às vezes, entender a dimensão Fazer essa disso. flexibilidade. Fazer essa flexibilidade. Quando a gente fala em rigidez cognitiva, Fran, é assim, a rigidez cognitiva é uma manifestação de padrões de comportamento restritos, repetitivos e ritualizados. Sim.
A rigidez cognitiva, comer a mesma coisa sempre, é uma espécie de rigidez cognitiva que o autista tem. Ele comeu algo, ele gostou daquilo, aquilo tinha um sabor bom, aquilo alimentou a dopamina, digamos assim, né? E ele adota aquele comportamento de maneira repetitiva. Isso é um tipo de rigidez cognitiva. A previsibilidade também. Previsibilidade. Eu comprei uma roupa e eu gostei dessa roupa, então eu vou comprar sempre essa mesma roupa. Porque eu sei que usar aquela roupa me traz uma sensação de previsibilidade, um caminho para ir ao trabalho. Eu faço sempre o mesmo caminho, porque aquilo me dá uma noção de previsibilidade. Então, autistas são pessoas que são metódicas, que têm, às vezes, alguns rituais, que são... até a primeira pessoa que descreveu o autismo, na década de 40, ele escreve a palavra tendência à mesmice. Tendência à mesmice, a fazer a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, não flexibilizando a sua maneira de ser ou de gostar de algo, né? Então a gente sempre fala em comportamentos rígidos, repetitivos, ritualizados, metódicos. Então você enxerga, né? A gente estava conversando no começo, além de ser uma pessoa com dificuldades de interagir e se comunicar socialmente, é essa pessoa que tem a rigidez como algo enraizado nos seus processos cognitivos e de interagir socialmente ali. E que ao longo da vida ela vai ter até dificuldade de entender esses papéis, de sair da infância, entrar na adolescência e não seguir os mesmos rituais, da adolescência para o adulto, né, do adulto solteiro para o adulto casado, porque são rituais pré-estabelecidos. Momentos específicos, né? Passagem da infância para adolescência para a idade adulta. A gente sempre vive na nossa vida mudanças abruptas. Né? Nem todas mudanças são suaves, assim. A pessoa vai ser pai, vai ser mãe, morre, falece um familiar importante, a pessoa tem que mudar de lugar onde ela trabalha. Essas mudanças, que acontecem naturalmente com todo ser humano, são transições muito difíceis para quem tem rigidez cognitiva. Porque a tendência à mesmice, né, traz nele a necessidade da previsibilidade. Então, são pessoas que têm muitos problemas em emprego, por exemplo, na parte social do emprego, né, de trocar alguma coisa, de mudar um ambiente, de ser deslocado para uma outra função. Sim. Emprego é uma coisa muito desafiadora. Eu costumo dizer que tem 2 momentos assim muito difíceis na vida das pessoas autistas. Primeiro, a escola. A escola impõe desafios sociais absurdos, assim, né? Você é tirado do ninho e do seio familiar e é colocado num ambiente com várias outras crianças que você não conhece e você tem que decifrar o jogo social que está acontecendo. Que ele não consegue fazer. Que ele não consegue fazer. Ou, às vezes, não consegue fazer tão bem. E o segundo é o trabalho. O trabalho é aquele ambiente da escola, só que você foi jogado com outros pior. adultos. Exatamente. Mal sabem que é muito pior, né? Sim, Exatamente. Porque tem muita gente mascarando os próprios comportamentos de maneira consciente. Exato. A criança ela é mais espontânea, né? E se a leitura do autista já era difícil no ambiente escolar, você imagina no ambiente corporativo, né? O que é legal de falar para o público, né? É justamente isso, né? Às vezes o que você diz não é o que você quer dizer. As pessoas deixam subentendido as coisas. O autista não entende a linguagem bem subentendida no geral. Insinuações, coisas subentendidas, ironias, sarcasmo. Então, alguém está falando de você ou está falando para você? Sim. Alguém falou algo para mim ou falou algo sobre mim? Isso, como diz essa pessoa que falou essa vez, né, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, alguém, quando me faz um elogio, aquilo pode ser genuinamente um elogio, mas aquilo pode ser uma ironia brincando, ou denegrindo alguma coisa em relação a mim. Né? Agora, é interessante porque a rigidez cognitiva, ela é um traço que, consequentemente, já vai te dar um certo desajuste social. Porque é quase que uma consequência, né? E aí você pensa que quando a gente tem uma inflexibilidade na nossa vida, quem não tem neurodivergência ou não tem o TEA específico, você vai buscar maneiras flexíveis de se regular. E uma das maneiras mais efetivas é no outro, com o outro. Sim. O que ele também tem essa dificuldade. Então, se regular é muito mais difícil, porque ele não tem esse acesso do outro tão fácil para ele, né? Assim, é mais difícil, a não ser quando já tem o pai e a mãe ali bem estabelecidos, na infância. Na vida adulta, muito difícil. Né? Os vínculos afetivos no espectro autista, eles são desafiadores por vários motivos. Né? Então, você pega uma pessoa que às vezes tem uma tendência a isolamento social, que não reconhece bem as emoções do outro e que precisa, como nós somos seres gregários, a gente vive socialmente. Então, eu dependo de várias pessoas para acordar de manhã e tomar o meu café. Né? Eu dependo de muitas coisas. A vida hoje em sociedade é uma vida interdependente. E aí você pega uma pessoa que não consegue viver essa vida socialmente mais bem ajustada e que às vezes não consegue sair dessa roda de rigidez cognitiva, isso traz repercussões sociais, como você disse. Então, as dificuldades sociais podem alimentar a rigidez
A pessoa trabalha em home office, não sai de casa, faz todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina. Ela constrói uma rotina. Isso faz ela ficar mais rígida. Ficando mais rígida, ela acaba tendo um feedback, né, uma retroalimentação negativa. Ela fica menos sociável. Então, essas coisas são interdependentes, fazem todo sentido. Né? Por isso que o diagnóstico tem que ser feito assim. E a rigidez cognitiva, acho que é bom a gente avisar para as pessoas que não é só do TEA. Tem muitas pessoas que têm um traço de rigidez cognitiva. Sim. E então, não dá para a pessoa falar, não, se tem... não é, porque várias pessoas são rígidas cognitivamente por outros fatores, mas aí é isolado. Ela tem essa rigidez cognitiva, ela não é tão intensa, né? Tem outras questões. Muito importante você estar falando, Fran, principalmente nos últimos 10 anos, talvez, o autismo está muito na mídia. E a terminologia de se falar de autismo, ela caiu no popular, assim. Então, as pessoas usam termos como hiperfoco, rigidez cognitiva, dificuldades sociais, às vezes de maneira banalizando o que é o espectro autista. Sim. Eu atendi recentemente uma criança eu acho que tem uns 9, 10 anos de idade, que a criança falou para mim assim, então, doutor, eu tenho dificuldade de interação social. Nossa. Aquilo me chamou a atenção. Como assim? A criança está me falando essas palavras, que ela tem dificuldade de interação social, e eu percebi naquele momento que ela foi exposta a isso, que a mãe levou ela em outros lugares para ser avaliada, e ela adquiriu, ela introjetou aquela terminologia. Então, às vezes, as pessoas têm interesse em alguma coisa que gostam, elas chamam aquilo de hiperfoco. Sim. Tem uma certa dificuldade em fugir da rotina, elas chamam aquilo de rigidez cognitiva. Tem uma certa dificuldade social. Eu tenho dificuldade de interagir socialmente, isso pode ser autismo. Como a desatenção, CTDAH. Exatamente. Todo mundo é desatento hoje, ninguém dorme bem, todo mundo come um monte de açúcar, toma um monte de café. Não né? Exatamente. O cérebro da gente, né, falando sobre o TDAH, ele é um rastreador constante de onde eu devo direcionar o meu foco. E se eu tenho um monte de estímulo vindo de vários lugares, obviamente que eu vou estar desatento. Sim. Agora, transformar isso na dimensão de um transtorno é outra história. Tá? Então, tanto no autismo quanto no TDAH, é muito importante dizer que a dimensão do que é um transtorno é outra história. Sim. É outra história. Está escrito lá no DSM. Você pode ter todas as características de autismo. Todas. Dificuldade social, interagir socialmente, comportamento restrito, repetitivo, rígido. Se você não tiver prejuízo clinicamente significativo, isso não é autismo. Você tem que ter um prejuízo. E esse prejuízo tem que ser clinicamente significativo. E ser clinicamente significativo envolve em avaliar as dimensões da vida daquela pessoa e entender o que é clinicamente significativo. Sim. Agora é complicado, né? Porque o clinicamente significativo pode ir de um lugar muito distante do outro. Sim. E por isso que a gente tem que ter muito conhecimento para a gente conseguir investigar. Porque no caso das mulheres adultas, que você tem cada vez mais se especializado, né? Esse clinicamente significativo é algo que você tem que quase que extrair dela, né? Sim. Porque ela já fez mais, ela já adaptou mais, ela já está ali mais. Então, como é que você faz em mulheres adultas para conseguir entender o clinicamente significativo de prejuízo na mulher de TEA? Excelente pergunta. Entender prejuízo clinicamente significativo já é um desafio. Na mulher é um desafio muito maior ali, né? A mulher, ela tem, vamos dizer assim, habilidades sociais e de comunicação e linguagem habitualmente mais bem desenvolvidas, tá? Então, existem estudos, até de neurociência, que demonstram isso. Existem os papéis sociais da mulher nos últimos 2000 anos? Existem os papéis sociais da mulher nos últimos 2000 anos. Em relação a patriarcado, em relação a várias coisas. Mas a mulher, geralmente, tem mais habilidades sociais mais bem desenvolvidas. Esse é o primeiro passo. O segundo, eu preciso entender que o adulto que está na minha frente é uma construção de pequenos passos e de máscaras que vestiu. Sim. Ao longo de toda a vida. Então, eu não posso tirar conclusões sobre aquele adulto com base apenas naquilo que eu estou vendo naquele momento. Eu tenho que fazer inferências. Né? Então, sempre digo assim, não se trata de fazer um checklist. Eu não pego uma prancheta e faço um checklist, eu viro para você e falo, Fran, você tem dificuldade de interagir socialmente? Tem. Você tem dificuldade de comunicação social? Tem. Eu não falo isso. Até porque a maioria, no consultório psicológico, eles falam não. Sim, respostas secas às vezes, né? Não tem. Não, tudo bem, porque ele já está tão adaptado, né? Que ele fala, não tenho, não. Essas consultas eu são só muito não interajo. Essas consultas são muito difíceis. Né? Então, assim, como que eu extraio isso? Depende da pessoa. Eu viro para você e falo assim, Fran, o que você gosta de fazer no seu horário livre? Quais são os seus hábitos? O que você gosta de fazer? Tiago, eu gosto de pedalar todo dia, de tarde, no sábado. Eu vou entendendo a dinâmica. Eu já sei o que ela gosta de fazer.
Do padrão, né? O da padrão, literalidade. ela gosta de coisas mais sozinha ou mais acompanhada. Né? As coisas são coisas que seguem uma rotina ou não seguem uma rotina. Ela compreende a minha linguagem, eu jogo, às vezes, elementos de literalidade ou de não literalidade no que eu estou perguntando. Né? Uma ironia, um sarcasmo, alguma coisa. Você vai observando essas respostas. Né? Interagir com outro ser humano na minha frente é um jogo de leitura. Sim. A gente está aqui conversando e a gente está interagindo e um está lendo constantemente o outro. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes de maneira mais natural ou menos natural. Então, eu não vou dizer que eu sou contra, mas eu tenho uma certa restrição com vertentes que tentam transformar o autismo na sequência de checklist. Eu acho que qualquer neurodesenvolvimento não dá. Sim, Porque não é um muito checklist. complexo, não. Ah, você tem dificuldades sociais? Se você pensar bem, todo mundo em algum momento vai ter alguma dificuldade social, em alguma situação específica, né? Alguém que às vezes é um cara mais... Ainda existe, né, pessoas introspectivas, ainda existem pessoas tímidas, ainda existem pessoas que são mais metódicas, abre aspas, sistemático, né, que às vezes falam no interior, assim. Essas pessoas ainda existem. Isso não é um transtorno. O problema é quando mídia e outras pessoas que às vezes influenciam, os influenciadores, tentam construir isso a partir de listas simplificadas. Não é assim. É importante para divulgar as informações, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está transformando, às vezes, comportamentos que são normais em transtornos. Isso é um cuidado que eu sempre tenho de explicar para as pessoas. Mas eu acho que quem é responsável por isso somos nós, da saúde, né? Porque a gente que tem que saber o que é um transtorno, o que não é. Com certeza. Ainda acho que a gente não tem o número de profissionais suficientes para saber suficiente bem investigar um transtorno de uma maneira efetiva. O que eu percebo, sabe, Fran, entrando um pouquinho nesse campo, a área de saúde mental, ela não é uma ciência exata. Não. E isso afasta e dificulta muito o trabalho. Então, eu sou neurologista. Quando alguém tem um AVC, eu consigo rapidamente e até de maneira fácil identificar onde está a lesão no cérebro que propiciou aquele AVC. Eu vejo a pessoa com uma dificuldade de andar, paralisada de uma parte do corpo, eu sei na área do cérebro onde aquilo está sendo manifesto. Né? Se alguém tem uma pneumonia, a gente bate um raio-x, eu vejo onde está aquele problema. Autismo, TDAH, esquizofrenia, depressão, ansiedade, a gente está num outro campo. A gente está pisando num terreno minado. É porque é funcionamento daí, né? Não é só localização. Funcionamento, não é localização. Envolve outras coisas ali. Né? Muitas pessoas que às vezes não recebem diagnóstico de autismo, elas têm outras condições. E são condições tão sérias quanto o próprio espectro autista. E é importante que o autismo esteja na mídia, sendo amplamente difundido? Sim, isso é muito importante. Mas me preocupa, às vezes, como existem outros transtornos que são mais ocultos, tão graves quanto. Né? A própria esquizofrenia, o próprio transtorno borderline são pessoas em muito sofrimento. Que também tem rigidez cognitiva. Também tem rigidez cognitiva, que também é um desafio em termos de consulta, de tratamento, de intervenção. Sim, para mim os transtornos de personalidade em si, eles são muito difíceis, né? Muito difíceis. Como o neurodesenvolvimento também, porque faz parte do funcionamento da pessoa. Sim. Então, e geralmente, como eles são genéticos, você já tem alguém dentro de casa que funciona parecido. Sim. E você não tem um parâmetro. Não tem um parâmetro muito bem de realidade, porque você tem muitas vezes, né, alguém parecido e alguém adaptado àquela pessoa. Sim. Sim. Então demora às vezes para a pessoa entender que o mundo não funciona daquele jeito, ou que tem alguma coisa que ela poderia se sentir melhor, ou ela se acostuma a viver naquela dor ali, daquela disfunção, né? Isso tem um impacto, Fran, em termos de intervenções e tratamento, né? Existem vertentes diferentes hoje que falam sobre autismo de maneira diferente em termos de próprio tratamento. A gente usa mais a questão chamando de intervenção. Né? Tem duas dimensões. Primeiro, eu tenho que permitir que esse autista tenha autonomia e independência, viver uma vida com autonomia e independência. Isso vai significar que ele precisa se adaptar à coisa em que ele tem dificuldade de se adaptar. Eu não estou falando expor a pessoa a sofrimento, mas criar ferramentas adaptativas para que ela consiga rapidamente recalcular a rota do GPS quando as coisas mudam, por exemplo. Às vezes, socialmente, a pessoa precisa desempenhar um trabalho que tem um viés um pouco mais social. Sim. Ela precisa trabalhar um pouco essas habilidades. Então, não é esconder essas pessoas e afastar do convívio social. Né? Existem algumas pessoas que às vezes falam assim, mas o tratamento foi meio traumático porque me expôs a coisa que eu não queria viver. Eu entendo perfeitamente. Né? Mas a gente não pode esconder essas pessoas e fingir que o mundo é um arco-íris em que elas não vão enfrentar dificuldades. Elas vão enfrentar dificuldades.
Né? Então a gente tem que afastar essas pessoas de questões disfuncionais, às vezes um emprego, às vezes um relacionamento, às vezes uma mudança Entender o que é rápida. muito e o que não é muito é para muito... desorganizar, né? Exatamente, exatamente. E dentro desse contexto do que ela consegue, ela vai aprendendo a desenvolver as habilidades sociais. Às vezes até de autonomia também, né? O que é interessante, até, às vezes em adultos, depende muito da faixa etária, né? Mas eu costumo dizer, às vezes, que adultos, principalmente acima de 40 anos, às vezes, eles têm uma ótima adaptação. Então, a gente enxerga o autismo depois de muita avaliação, avaliações mais profundas e detalhadas, mas, às vezes, o próprio terapeuta, abre aspas, não tem muito a ensinar ele. Ele foi fazendo uma terapia. O que foi terapia... diagnosticado tarde, você diz. Que depois dos 40 ele já adaptou. Sim. Tem pessoas muito bem ajustadas. Sim. A pessoa casou, teve filhos, ela entendeu aonde ela deve estar e aonde ela não deve estar. E por que ele busca diagnóstico? Como que ele chega? A imensa maioria, autoconhecimento. Algumas pessoas da questão da mídia também. Então é bastante comum. Assim, Tiago, eu sempre senti que tinha alguma coisa diferente. Tá. E aí, quando eu assisti uma palestra, quando eu vi um podcast, quando eu vi alguém falando de autismo, eu falei assim, nossa... Deu um estalo, assim, mas faz sentido. Mas se conectaram várias coisas que, para mim, eram apenas do meu comportamento, e isso chama espectro autista. Então, são muitas pessoas nesse sentido, principalmente nível 1 de suporte. Porque já está muito bem adaptado. Eu tenho muitos casos, principalmente de alunas e de pessoas que já passaram por mim, de adultos que chegaram com um diagnóstico, principalmente de ansiedade generalizada e ansiedade social. Medicado, tudo falou assim, não consigo melhorar, eu não gosto, esse remédio não me faz bem. A pessoa tem até a noção de que aquilo não dá. E aí você vai investigar e fala assim, não, acho que tem um TEA1 aí que a gente tem que investigar. Muitas alunas minhas já mandaram 2, 3 cartas até o psiquiatra avaliar. E daí, ok, era mesmo, né? E não era esse diagnóstico. Então, na psicologia, a gente pega muito essa pessoa que vem com sofrimento da comorbidade, que não, às vezes é comorbidade, às vezes não é. Exato. Né? Às vezes o estilo de funcionamento mesmo é um TEA não diagnosticado, ou até um TDAH não diagnosticado, ou até altas habilidades não diagnosticado, e a pessoa foi tentando se viver, né, ali naquela neurodivergência, e aí a gente faz o caminho contrário. Sim. Dentro da psicologia, né? Sim. Vai, daí volta. Então agora a gente reinicia o tratamento de um outro lugar. Né? Não do lugar da doença, mas do lugar da condição de existência. Você está falando que é muito importante, né? Eu tenho adotado políticas e práticas de desmedicalização. Ai, que legal. Porque a parte de saúde mental, se referindo ao espectro autista, ela tenta medicalizar comportamentos que são naturais e habituais de alguém autista. A estereotipia, por exemplo? Estereotipia, por exemplo. Né? Estereotipia, sim. Eu tenho medicações, eu tenho um arsenal terapêutico que eu posso diminuir isso. A gente tem que entender, falando de neurociência, né? Estereotipia é um comportamento, às vezes autoestimulatório, repetitivo, que se manifesta em situações específicas. Pode ser em ansiedade, pode ser no momento de felicidade e alegria. Adota diversas formas. Então, pode ser com as mãos, pode ser com o rosto, pode ser com o corpo, com o tronco, se balançar. São várias causas. Né? E para causas diversas, eu tenho um arsenal terapêutico diverso. Se isso é algo disfuncional que está incomodando aquela pessoa. Mas é até colocado nas próprias terapias isso, né? Isso está prejudicando alguém? Isso está afetando você de alguma maneira? Não está afetando você, não prejudica ninguém? Se você estiver bem com isso, a sua estereotipia não é algo a ser medicalizado ou medicado. Né? A pessoa me procura, tem 40 anos de idade, históricos de diversos quadros depressivos ao longo da vida, mas tem o diagnóstico de autismo. Essa depressão, será que não é uma manifestação, uma consequência de alguém que batalha o tempo todo para se inserir no meio social? Será que dessa vez eu não adoto uma postura menos medicamentosa? Sim. Parto para terapia, faço uma carta para psicólogo, me ajuda na parte comportamental, a gente vai precisar segurar isso, né? Vamos tentar desmedicalizar. Caso recente agora, o paciente me falou assim, nossa, doutor, o senhor tirou tantos meus remédios que parece que eu enxergo a vida com mais cor. Que maravilha. Isso é muito interessante. Muito maravilhoso. Porque ela estava, abre aspas, dopada de tanto remédio. Ela reclama com o psiquiatra ou com o neurologista que está triste. Antidepressivo. Ela reclama que está sentindo um quadro de ansiedade quando tem que interagir, apresentar um TCC. Ansiolítico. Ela fala que não está dormindo bem por ansiedade. Hipnótico, Zolpidem, etc. e tal. E você pega pessoas, às vezes de 30, 29, 20 anos de idade, com 4, 5 psicotrópicos ali.
E aí com um processo mitocondrial totalmente inflamado, que inflama mais o processo cognitivo. E aí você não sabe mais o que está fazendo efeito, Fran. Sim. Aí do ponto de vista psicofarmacológico... O que é que está acontecendo você aí? Você não entende mais nada, Sim. mais nada. Então, às vezes, em alguns pacientes eu até falo, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai gradualmente retirar algumas coisas, observar as suas respostas. E é impressionante a quantidade de pessoas que a gente faz o diagnóstico de autismo, ao longo de meses eu tiro todos os remédios, elas estão melhores. Eu não estou dizendo, não estou combatendo o uso da medicação, tá? Eu só estou dizendo que entender o que está acontecendo não é simplesmente identificar algo e prescrever um remédio. Sim. Qual é a dinâmica que envolve? Tem autistas, por exemplo, que têm problemas de vínculo familiar muito grande, que às vezes não tem um vínculo afetivo familiar, que não tem uma rede de apoio e estrutura familiar. E quando alguém chega no consultório com sofrimento por causa disso, eu não vou resolver isso com um antidepressivo. Sim. Eu vou ter que tentar... a causa é outra. Sim. E aí entra o papel do psicólogo. Sim. Né? O psicólogo é aquela visão, num enfoque mais comportamental, sentimental, emocional, que vai, a longo prazo, de maneira estruturada, me ajudar e participar do próprio processo de, abre aspas, melhora dessa pessoa, né? No sentido de ajustamento. Né? A pessoa nunca vai deixar de ser autista. Eu sempre falo isso, né? Você não conserta, né? Não é um conserto. Não, exatamente, exatamente. É uma adaptação. Né? A finalidade de fazer um diagnóstico do adulto não é curá-lo. A finalidade é propiciar para ele uma ferramenta, um manual, para que ele entenda por que ele é daquele jeito, para que ele se cobre menos sobre ser daquele jeito, para que ele possa apresentar, caso seja a opção dele, para as outras pessoas respostas, se ele achar isso necessário. Né? E tendo essas ferramentas, ele consegue trabalhar o que para ele vai ser importante ou não. Sim. Então, outro problema, né, naquela questão da ciência exata, não existem tratamentos iguais. Não. Tem pessoas que eu simplesmente falei, você tá... O protocolo não é para todo mundo, né? Sim, Ou sim. ele funciona para... A gente tem até índice, né, para 50%. E os outros 50%. Sim. Né? Tem que é ali na unha. Sim, medicação, né, Fran? A gente vê assim, isso pode ser espetacular para você, mas para outra pessoa não funcionar. Eu já tive casos de pacientes que apenas queriam um diagnóstico em termos de autoconhecimento e que eu não indiquei terapia. Ele tem alguns prejuízos, mas ele tem uma consciência desses prejuízos, ele está bem adaptado a enfrentar esses prejuízos e ele me falou que os processos de terapia que ele viveu, para ele, não foram satisfatórios. Ele é aquele número estatisticamente fora da curva ali que não teve uma boa resposta. Sim. Né? Nem tudo é para todo mundo. E o desafio do autismo é justamente esse. Mas eu vou te contar que hoje em dia não é fora da curva, não. É 50% tem, 50% não Os tem. protocolos são ferramentas de... A gente vê o próprio DSM, né? Sim. Até não me estendendo muito, né? O DSM é muito importante. Mas a gente não pode levá-lo ao pé da letra. Não é um livro com 1000 e tantas páginas que vai descrever os comportamentos humanos em que eu vou conseguir encaixar todo mundo naquilo ali. Ele é um guia só, né? Eu sempre falo, o DSM é um grupo, são um grupo de gavetas. Sim. Eu tento encaixar alguém em gavetinhas diferentes ali. Às vezes eu não consigo. E tem especificidades, eu falo muito isso para as minhas alunas, e, enfim, tem especificidades cerebrais, corporais, que não estão naquele grupo, porque elas não se aplicam à maioria, mas que elas podem se aplicar a essa pessoa. Exato. Né? Então, e aí nessa pessoa vai fazer efeito entender desse detalhe aqui. Então, a gente tem que entender como a pessoa está funcionando. Sim, sim. Isso é bem importante. Uma coisa que eu queria entender de você, para a gente ir tentando também finalizar e talvez fechar essa lacuna, qual é a diferença maior hoje na tua clínica de mulher e homem? Porque eu acho que isso é importante. Porque você falou, tem muita diferença, a gente já entende que tem um mascaramento maior nessa. Mas existem mais diferenças? Sim. Homens geralmente têm linguagem mais direta, têm mais prejuízos na própria linguagem. São pessoas que mascaram menos. Né? Quando eu falo mascaram menos, assim, algumas coisas são mais visíveis. Então, são pessoas que têm mais dificuldades com ironia, sarcasmo, figura de linguagem. São pessoas que têm um menor ajustamento às situações sociais. São pessoas, às vezes, mais reclusas. É impressionante a quantidade de pessoas que são no espectro autista que eu pego que trabalham em home office, que criaram esse caminho, porque não querem se expor socialmente. O homem tem atributos mais visíveis. Então, o homem tem mais estereotipia, o homem tem mais, às vezes, eu estou falando da minha prática, tá? Às vezes eu vejo mais prejuízo intelectual no próprio homem. O homem tem um ajustamento totalmente diferente, no geral. Os interesses, os hiperfocos no homem, né? Eu até estudos têm sobre isso, o homem tem um interesse mais na dinâmica e na mecânica das coisas.
O homem gosta mais de máquina, o hiperfoco. O homem gosta mais de avião, de carro. O homem gosta mais de brinquedo que desmonta, esse tipo de coisa. A mulher é diferente. A mulher tem menos prejuízo da linguagem, no geral. Tudo aqui, gente, no geral. É no tá? geral. Por causa do espectro. A mulher consegue viver a dinâmica social de maneira mais ajustada. Ela consegue se adaptar mais aos papéis. Ela passa por ansiedade e depressão. Mas ela se ajusta melhor. Como todas as mulheres, aí não é só no TEA, né? Que é uma incidência maior. Mas a gente teve aula com a Carol quando você deu aula no PNP, e a Carol é autista, ela tem um canal chamado Autizando, e ela, estudante de medicina, está se formando agora com pós em autismo. E a Carol conta isso. Ela fala assim, eu ia para a escola, e ela fala que até hoje, ela tem 30 anos, ela ia para a escola, e aí tinha a recreio e tal, e ela se adaptava. Mas aquilo desorganizava tanto ela que ela chegava em casa e ficava trancada a tarde inteira. Essa ressaca social é muito comum na mulher, né? Então, o que é diferente do homem. Sim. O homem também tem isso, mas o homem manifesta mais imediatamente aquilo, né? A mulher, por exemplo, até nos hiperfocos, ela tem um interesse mais lúdico, histórias, personagens, livros, às vezes coisas de arte, né? Essas diferenças têm parte dos papéis sociais? Tem parte dos papéis sociais. Mas a mulher, eu observo claramente, ela tem menos estereotipias, ela se adapta melhor ao meio social. Isso é importante porque isso não quer dizer que o autismo dela seja menos grave do que o autismo do homem. O autismo dela só está camuflado e mascarado com máscaras diferentes. Que talvez cause mais transtorno de humor. No geral, sim. No geral, sim. Se eu for colocar assim rapidamente, de cabeça a grosso modo, eu acho que facilmente 70% das mulheres que eu já atendi no espectro autista estão tomando alguma medicação. Ou já tiveram algum contato e buscaram esse tipo de coisa, esse tipo de atendimento em saúde mental. É importante dizer, Fran, que ainda existe ansiedade, ainda existe depressão, ainda existem outras coisas, né? Quando a gente joga uma lista de comportamentos de autismo, é comum todo mundo se reconhecer. Em algum ou outro. Em algum ou outro. vezes da vida. Então, se a gente pega aquilo de maneira isolada, aquilo não compõe um diagnóstico. Não, mas desculpa, eu acho que eu saio um pouco, né? Falando sobre Não, homem é e isso mulher mesmo. ali. Eu acho que isso é importante, porque deu para entender o homem e mulher, mas que é o que a gente chama de traços, né? Sim. Isso é uma coisa que eu dei graças a Deus que a neurociência mostrou, porque assim, nós temos traços. Traços não fecham diagnóstico. Exatamente. Fecham características. Né? Então, alguns podem se desenvolver, mas não em caso de neurodesenvolvimento. Em outros casos. Às vezes, o pai ou a mãe estão no espectro autista, o filho tem, abre aspas, traços, e que não fecham critérios para diagnóstico. Algumas pessoas não gostam da palavra traços, né? Mas eu acho que descrevem em algumas situações bem. O filho de alguém autista pode ser alguém que tem dificuldades, às vezes. É um cara menos sociável, é alguém que foge de situações sociais, pode ter alguma timidez, mas se ele não tem comportamento restrito repetitivo, se ele não tem dificuldades sensoriais e outros requisitos, ele não é autista. Sim. Ele tem alguns comportamentos herdados que não fecham o diagnóstico. Isso é super importante, porque eu acho que a gente precisa evoluir muito nisso ainda. A gente chama isso de fenótipo ampliado do autismo, né? Então, pessoas que têm comportamentos que têm, às vezes, familiares, herdam muitas características. A genética é algo muito relevante no autismo, mas muito relevante mesmo. Então, dificilmente eu faço um diagnóstico de alguém que não tem um familiar de primeiro grau, que às vezes não tem um diagnóstico, mas às vezes fala, eu tenho um tio, eu tenho um familiar. Nossa, a minha prima, ela é diferente, assim, ela tem uma questão social, uma questão sensorial. A gente só não falou também, né? Acho que é uma pincelada. Pessoas autistas têm dificuldades sensoriais, né? Isso, a gente tinha que falar disso para terminar, porque acho importante a dificuldade sensorial. Porque a dificuldade sensorial, ela tá no TEA, ela tá no TDAH, ela tá no Altas Habilidades e ela tá sozinha. Sem nada junto, né? Só com essa dificuldade sensorial. Então, muita gente confunde a dificuldade sensorial. E muita gente não entende a dificuldade sensorial. Acho importante falar. Isso. O paciente autista é um dos critérios diagnósticos. As questões sensoriais foram trazidas ao DSM com base em observação. Com base em observação. Né? Então, a gente... não é porque eu não estou fazendo uma ampla pesquisa com milhares de pessoas que a gente não contribua para essas coisas, né? Mas já saiu revisão agora. Agora, no último congresso que eu fui, dizendo não tem como. Todo autista tem algum nível de... Na verdade, todo neurodesenvolvimento. Foi incorporado aos critérios diagnósticos, né? Então, tem a hiper ou a hiporreatividade sensorial, né? Tato, olfato, visão, paladar, audição. O autista sente e vivencia o mundo de maneira diferente. Mais, né? Ou mais, ou menos, às vezes menos, tá? Mas o mais comum é mais mesmo. O ruído que não incomoda ninguém incomoda o autista. O barulho do ônibus que não incomoda ninguém, às vezes incomoda o autista. Os sabores, as sensações, as texturas, os cheiros,
as roupas, as vestimentas, os tecidos, essa pessoa percebe o mundo de maneira diferente. Isso é claramente demonstrado, tá? Existem estudos de ressonância magnética funcional Que dá pra ver. demonstrando isso claramente, assim, né? São pessoas que percebem minúcias e detalhes visuais mais do que outras pessoas. São pessoas que têm as dificuldades com cheiro, eu sempre gosto da questão da comida, né? A alimentação, a gente não sente o gosto e come apenas as coisas pelo gosto. Tem um cheiro, tem uma textura, tem uma consistência, tem uma temperatura. Então, gostar ou não de uma comida é uma experiência sensorial múltipla. No espectro autista, isso ganha outros contornos ali. Porque se a pessoa sente mais do que eu e tem uma hipersensibilidade maior, a maneira que ela experimenta aquilo é diferente. Sim. Aí uma coisa vai ligando à outra, né? Aí essa pessoa vai ter seletividade alimentar. Isso faz parte de um componente de rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva leva a dificuldades de interação social. Essa dinâmica, ela é constante ali. Mas a questão da hipersensibilidade ou dos 5 sentidos, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade à dor ou menos sensibilidade à dor. Às vezes não é todos, né? Não é todos os sentidos, tem alguns que só tem um ou outro e os outros estão mais adormecidos. Mas que isso desorganiza muito mais quem tem, as quem pessoas tá no que usam espectro. abafador de ruído, né? Ou fone com cancelamento, coisa nesse sentido. A pessoa identifica que aquele canal sensorial é um canal que leva ela a se desregular. Sim. E ela simplesmente diminui a entrada de informações através daquele canal. Ontem mesmo, o rapaz que eu atendi tem um diagnóstico que ele estava me falando que toda vez que o chefe dele entrava na sala, falava assim, por que você trabalha num lugar tão escuro, tá sempre penumbra? Porque incomoda ele a luz, ele tem uma hipersensibilidade à luz. Ah, mas a pessoa pode ter uma questão oftalmológica, verdade? Pode. Né? Mas juntando com os outros fatores, para ele é importante trabalhar num ambiente silencioso, com menos luminosidade. Algumas questões de vestimenta são muito relevantes. Alguns tecidos. Tecidos, texturas, pisar na areia, na praia, andar descalço, usar alguns tipos de tecido, principalmente lã, é o que eu vejo muito, assim. E né? tem uma questão de temperatura corporal também, né? Que a gente está descobrindo cada vez mais. Alguns sentem para mais, outros para menos, né? Então tá frio, camiseta, tá calor, daí eu ponho... É diferente a temperatura corporal, né? Sim, a percepção dos 5 sentidos está inteiramente alterada ali, né? E isso tem que ser levado em conta, inclusive, nas avaliações, né? Como essa pessoa tem... Quais são as restrições que ela tem do ponto de vista sensorial? Que às vezes tem que fazer TO, né? A terapia às vezes é TO. Integração sensorial. Ela vai precisar usar, escutar aí, e aí vai ter que integrar sensorialmente. Exatamente. Tá, que eu acho que isso é interessante também a gente falar. Ótimo, acho que a gente cobriu muitas coisas, mas é um assunto que... O assunto é gigantesco, a gente pode ficar uma tarde inteira falando sobre isso aqui. É um assunto que a gente tinha que ficar aqui até para deixar as pessoas com menos dúvidas, né? Mas eu acho que já deu para entender, principalmente em adultos, das nuances, das sutilezas, eu acho que é essa questão, né? Daquela pessoa que está com a sutileza, seja psicólogo que está no consultório, para ter Não, a gente precisa investigar, né? Eu sempre digo assim, ó... não só para TEA, para neurodesenvolvimento em geral. Eu falo assim, ó, você tá ali, você tá tratando a pessoa, você tá fazendo... A gente tem as técnicas de neurociência, a gente tem os protocolos de TCC, de DBT. Você entendeu o histórico de vida, você ajustou o ambiente, você ajustou a alimentação. E ele não melhora, a gente precisa olhar se não tem neurodesenvolvimento. Temos que rever as coisas. Temos que rever as coisas, porque às vezes a gente está olhando para um outro lugar. Sim. Só finalizando, né? É o que eu falo. O diagnóstico ele é uma teoria sobre aquela pessoa. Se a sua teoria não é confirmada com evidências concretas de coisas que você observa, a medicação que você usa, a terapia que você propõe, a resposta clínica dela, reveja a sua teoria. Talvez a teoria precise ir por um outro caminho. Nem digo que esteja incorreta, não. Talvez precise ir por um outro caminho. Outra coisa que para mim é muito importante é que mesmo que o profissional às vezes não dê um nome exato ao que ele está vendo, é importante que ele reconheça e descreva. Eu não sei se isso é autismo ou não, mas eu vou descrever aqui, né? Você tem dificuldades sociais, isso me chama atenção. Encaminha já com essa descrição. Sim, exatamente, assim. Eu vejo as pessoas hoje com muito medo de exporem as percepções que elas têm, as percepções que levam ao diagnóstico. O diagnóstico ele pode ocorrer ou não, mas expor a percepção é muito importante. Não se trata de dar essencialmente um nome a tudo. Algumas coisas não têm nome. Né? Hoje eu tenho uma visão muito mais aberta. A prática clínica me mostra que tem coisas que às vezes não têm um nome exatamente para aquilo. Mas você descrever aquilo e tentar encaixar no melhor lugar ali, em termos de diagnóstico, isso abre muitas portas para que a pessoa possa melhorar, né, e ter um comportamento adaptativo no que a gente fala do espectro autista. Muito bom. Tiago, deixa teu contato aqui para o pessoal, para te procurarem. Qual que é do Instagram?
é o thiagosimões.neurologia. @thiagosimões.neurologia. Lá me encontro. Com TH, Thiago Com TH. Thiago com TH. Neurologia. Thiago Então, pessoal, fica o contato aí do Thiago para entrar em contato. E você dá aula em cursos e pós também, né? As pessoas te encontram em vários lugares. Eu estou sempre falando sobre autismo aí nas redes sociais. A gente fala muito sobre autismo no adulto, autismo na mulher. O nosso trabalho é essencialmente clínico, na verdade, também, né? Então, a gente tem um compromisso de avaliar, de fazer propostas de tratamento, de intervenção. Diagnosticamos outras condições também, não apenas o espectro autista. O espectro autista é uma gama do que a gente trabalha, mas envolve a superdotação, as altas habilidades, o TDAH, a dislexia. Tem vários assuntos bem legais. Alzheimer, Parkinson também Parkinson, ou não? Alzheimer. Tá. Essa parte neurocognitiva. Tá, sim, tá sim. ótimo. Obrigada. Então, pessoal, contato do Thiago fica aí. Se vocês quiserem, toda vez que vocês quiserem que alguém volte, vocês escrevam aí. Será um prazer. Que aí a gente vai estendendo as conversas. Thiago, obrigada mais uma vez. Eu agradeço demais. Muito obrigado, Fran. Tchau, pessoal. Até a próxima.